Obrigado, Senhor. Pode sentar. Pode sentar. Você foi criado para o prazer de Deus. Você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para adorar a Deus. Quem está nos 40 dias com propósitos, está aprendendo, e essa semana nós vamos aprender que o nosso primeiro propósito é que nós somos planejados e criados para o prazer de Deus. Fala assim: eu fui criado para o prazer de Deus. Eu fui criado para adorar. Yes! É sobre isso que nós vamos falar. Apocalipse, antes disso, deixa eu só relembrar que é muito importante que vocês preencham o seu plano de bordo. Nós temos ali na porta, preencha o seu plano de bordo. Não minta no plano de bordo, Deus está vendo a sua integridade. Os líderes são instruídos para acompanhar o plano de bordo, mas não minta no plano de bordo. Se você não decorou o seu versículo, você não pontuou. Se você não veio no culto de domingo, você não pontuou. Mas procure fazer o plano de bordo. A nossa objetivo é 80% atingido do nosso plano de bordo, para que a gente possa celebrar. E uma das coisas que vai acontecer semana que vem é a vigília. Que nós vamos estar nesse clima de adoração, nesse clima de louvor, até um pouco mais tarde, até meia-noite e pouquinho. Nós vamos estar nessa atmosfera de adoração, e já vai convencendo seu pai e sua mãe para trazer você, ficar aqui com você, e ter esse momento, porque nós somos criados para o prazer de Deus. Apocalipse 4:11, tu, Senhor, criaste todas as coisas, existem para o seu prazer e foram criadas. O Senhor criou todas as coisas existem e foram criadas para o prazer dEle. E também, ame o Senhor, seu Deus, este é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 37 e 38, parece que está meio assim. Vamos junto? Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que a gente deve oferecer. Os nossos corpos, a nossa vida, como uma adoração e como um sacrifício ao Senhor. Eu quero te dar algumas chaves, essa palavra vai ser uma palavra rápida, umas chaves. Adoração é minha resposta, a adoração é minha resposta ao amor de Deus. Não sei se está ali, depois você pode olhar ali. Adoração é minha resposta ao amor de Deus, é como eu respondo ao amor que Deus tem dado. Não, é esse depois, então volta, pode voltar. Adoração é minha resposta ao amor de Deus, é como eu respondo ao grande amor dele por mim. Então eu o adoro, porque é para isso que eu fui chamado. Eu ofereço o meu corpo, minha mente, minha inteligência como adoração. Adoração é retribuir a Deus. A palavra fala: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, em Marcos 12:30. Deus te convida e quer que você o ame com toda a sua inteligência, não é só com as emoções. Deus quer e te convida a amar a Ele com sua inteligência, com todo o seu corpo, com seus dons, com seus talentos, com tudo que você tem. Amar a Ele apaixonadamente, com todas as suas forças. O amor dele é incondicional e Ele cuida de você em todos os detalhes. Quero contar uma história para vocês. O nome dessa pessoa é Joel Morgan. Joel Morgan é um americano que ele foi fazer uma visita para alguns missionários no leste europeu, lá na Romênia. E ele estava se preparando para essa viagem lá para a Romênia, lá no leste europeu. E ele estava conversando com os amigos dele: poxa, o que eu vou levar para essa viagem? O que eu vou levar? Né? Aí ele fez as coisas dele e tal, direitinho. E ele estava pensando: o que eu vou levar? Aí os amigos dele falaram: cara, lá na Romênia, lá no interior, para onde a gente vai, é muito difícil o acesso a guloseimas. Leva uns doces, leva uns docinhos.
leva umas guloseimas, porque tem coisa que você vai às vezes querer comer e talvez lá no interior, lá no fundão, não tenha. Então ele pegou alguns doces, ele pegou suco, ele pegou pasta de amendoim, ele pegou manteiga de amendoim, ele pegou pudim, ele pegou suquinho de fruta, pegou um monte de coisa e foi embora. E quando ele chegou lá no leste europeu, ele conheceu uma família de missionários. Essa família de missionários estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, uma cidade com pouca infraestrutura, às vezes faltava energia elétrica, e eles passavam por uns perrengues, às vezes falta luz em casa, 20 minutos, 30 minutos, a gente já fica doido, né? Imagina eles lá, faltava luz elétrica por um tempão, não tinha acesso a muita coisa, essa família estava passando por alguns perrengues, e ele foi para lá. Só que era mês de outubro, né? Era mês de outubro, e quando ele chegou, conheceu a família, e foi lá um tempo muito bom, eles oraram juntos, e fizeram amizade, e contaram as maravilhas de Deus e tal, e ele teve um insight, ele teve uma sacada, falou assim, já é outubro, eu vou embora daqui a pouco, por que a gente não pega e não adianta o Natal? Vamos fazer uma ceia de Natal? Vamos fazer uma celebração de Natal? Aí a galera se empolgou, vamos fazer uma janta de Natal, vamos fazer alguma coisa, e na hora ele pegou e falou assim, viu, então eu sou o Papai Noel, pronto, sou o Papai Noel. Aí ele falou, eu sou o Papai Noel, sou o Papai Noel, sou o Papai Noel. E essa família tinha 2 filhas, adolescentes, acho que é da idade de vocês aí, 13, 14 anos, e ele pegou a mala dele, falou, eu tenho umas coisas aqui. Aí ele pegou a mala dele, e falou assim, então eu sou o Papai Noel, já que nós vamos celebrar o Natal, eu sou o Papai Noel. Pegou a mala, e falou assim, o que vocês gostariam que o Papai Noel trouxesse para vocês? Aí as meninas gritaram, doce! Aí a mãe delas falou assim, elas adoram pasta ou manteiga de amendoim. Mano, a hora que a mãe dela falou isso, o Joey já arrepiou assim, o Joel já arrepiou. Ele tirou da mala pasta de amendoim e deu para as meninas. Aí ele já engoliu o choro, né? Já deu aquele nó na garganta, ele falou, vou continuar essa brincadeira. O Espírito Santo falou, continua. E ele ficou meio assim, né, cara? Continuar essa brincadeira? Daí ele estava meio assim, mas continuou a brincadeira. Falou, então tá. E com nó na garganta, né? Imagina, falar com nó na garganta meio... Tá, então vamos continuar. E você, mãe, o que você gostaria que o Papai Noel te trouxesse? Aí ela falou assim, eu adoraria experimentar os sucos de fruta, aqueles bem cítricos que tem nos Estados Unidos, que a gente não acha aqui de jeito nenhum. Mano, aí ele começou a chorar, velho, porque ele tinha trazido suco de laranja e algumas caixinhas de suco, e ele tirou da mala a caixinha de suco. Aí ele falou, Deus já falou no coração dele, continua. Só que ele já estava tremendo, ele já pegou a caixinha de suco assim, tremendo assim, né? Cara, e aí as meninas já começaram a chorar, né? Aí eles chegaram para o pai da família, para o missionário, para o pai da família e falaram, ei missionário. E ele continuou, o Espírito Santo falou, continue. Ele estava com medo, e continue, ele estava com medo. E ele falou, vou continuar, seja o que Deus quiser. E aí papai, e aí missionário, o que o senhor gostaria de comer? Aí ele falou, cara... eu gostaria de comer, eu me lembro dos pudins de tapioca que eu comi quando eu fui para os Estados Unidos. Mano, aí foi a choradeira. Aí foi a choradeira. Aí ele pegou da mochila dele um pudinzinho de tapioca e deu para o missionário. Cara, mais de 6.400 quilômetros ele trouxe doce. Quem que viaja, ele estava com medo de passar na alfândega lá na imigração. Quem que viaja e leva doce para outro país? Pois ele levou. Eu também levo. Pois ele levou. E ele escolheu pasta de amendoim, ele escolheu suco de laranja e suco cítrico, e ele escolheu pudim de tapioca. E Deus foi tão fiel, que numa brincadeira de adiantar o Natal para outubro, e fazer a ceia, Deus realizou os pequenos desejos daquela família, de comer um doce lá dos Estados Unidos. Deus é especialista em cuidar dos detalhes da sua vida.
Às vezes você pode olhar para a sua vida e falar, mas e aí, o que vai ser? Calma, Deus está cuidando de todos os detalhes. Quem está lendo o livro sabe que essa semana, aliás, na data de hoje, Deus coloca nas nossas vidas testes que nós precisamos passar. Alguns testes que a gente precisa passar. A vida também é um teste. Deus nos coloca teste, mas Ele cuida de cada detalhe da sua vida, de cada desejo, de cada sonho, de cada coisa pequena que você coloca diante de Deus. Mas não tenha medo de pedir para Deus e de adorar a Ele, porque depois que Deus fez tudo isso, eles tiveram grandes momentos de celebração e louvor e choro e lágrima na presença de Deus. Se eu abrir o microfone aqui, como de vez em quando a gente faz, cada um de vocês tem um motivo de gratidão. E chega uma hora que eu tenho que falar assim, porque o tempo não permite a gente continuar. O problema é que a gente esquece dos nossos pequenos motivos de gratidão, amor e adoração a Deus. Nunca deixe de louvar a Deus pelas coisas pequenas que Ele faz. Ele cuida dos detalhes da sua vida. Eu quero deixar algumas chaves para você. O que você pensa mais? Antes de dar essas chaves, eu quero fazer uma pergunta. O que você pensa mais? O que você gasta mais tempo pensando na sua cabeça? Aquilo que você gasta mais tempo pensando e matutando na sua cabeça, aquilo é o que você adora. Hoje, agora, nós levantamos as nossas mãos, alguns de vocês tiveram uma experiência com o Espírito Santo e louvaram a Deus e disseram assim: nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Mas será que todos os dias nada mais importa, somente o Senhor? O problema é que eu e você, muitas vezes, a gente troca e a gente para de pensar no Senhor. Deus está nos convidando para que Ele seja a única razão de você viver. Ame o Senhor, o seu Deus. Este é o primeiro e maior mandamento. Será que você ama mais os memes? Será que você ama mais suas roupas? Será que você ama mais os seus amigos? Será que você ama mais a depressão? Será que você ama mais o isolamento? Será que você ama mais a ansiedade? Será que você ama mais o orgulho? Será que você ama mais o complexo de inferioridade? Será que você ama mais a gula, a inveja, a ira? O que você ama mais? O que você passa mais tempo pensando? Deus te convida a amá-lo mais, amar mais a Ele. Eu quero dar umas chaves para você, pode passar o slide. Primeiro, adore a Deus com alegria. Número 6:25, na New Living Translation, fala que o Senhor sorria para ti. Imagina você viver uma vida de alegria e liberdade, fazendo tudo que você faz, fazendo app, dançando, fazendo culinária, indo para o seu clube, andando de bicicleta, jogando bola, fazendo o seu esporte, e Deus te olhando e sorrindo para você. Quem aqui tem irmão pequeno, sobrinho, priminho, alguma coisa? E quando você vê aquela criança brincando, às vezes ele faz mó besteira, né? Às vezes ele faz... Aí você faz, ai que bonitinho, dá vontade de morder. Né? Às vezes ele faz um negócio que não tem nada a ver. Às vezes o irmãozinho, o priminho, o sobrinho, ou o vizinho, pega aquele nenezinho, faz assim, faz... né? E você fala, ai que bonitinho, baba tudo. Você sorri para aquela criaturinha. Imagina você fazendo tudo o que você faz, sendo o que você é, desse jeito que você é aí, cabelinho assim, baixinho igual eu, barrigudinho igual eu, ou grandão, ou forte, seja como for, Deus olhar para você e sorrir para você. É isso que Ele quer fazer. Você ter liberdade na presença dEle, porque você ama Ele acima de tudo, porque nada mais importa, somente a presença dEle, que Ele olha para você e fala, meu filhotinho bonitinho que eu fiz, do papai. Mas muitas vezes você não pensa em Jesus, você pensa em outras coisas, e Ele não é o primeiro, e você não ama mais Ele, e aí,
Ele fica tentando te resgatar, porque Ele ama primeiro. Quando a gente está apaixonado, ai meu Deus, meu tempo. Quando a gente está apaixonado, chega uma hora que dá vontade de falar para a pessoa. Quando eu estava apaixonado pela Natasha, dava vontade de falar para a pessoa assim: eu te amo. Mas não dá para falar isso do nada, porque você pode parecer ridículo e um bobão. Então tem que criar uma história, né? E às vezes você pode ter já se apaixonado por alguém e você já teve vontade de falar eu te amo, mas você não falou porque você podia parecer um bobão. Eu quero falar que Deus te ama tanto, que Ele disse primeiro, Ele foi o primeiro a falar, eu te amo. Então talvez você nunca tenha falado para Deus, eu te amo, mas Ele foi o primeiro e Ele já falou para você, eu te amo. Ele não teve vergonha de mandar o filho dele, Ele não teve vergonha do filho dele morrer naquela cruz, apanhar, viu? Jesus não estava de cuequinha não, tá? A vergonha dele estava exposta. Era Deus dizendo, eu te amo. Ele disse primeiro. Agora é a nossa vez de, em adoração, falar, eu te amo. Que a sua adoração seja alegria, e que a sua adoração seja uma alegria, e essa alegria alegre o coração de Deus. Alegre as pessoas ao seu redor. Que você não tenha vergonha de demonstrar sua alegria, de amar ao Senhor. Adore a Deus com rendição, se renda. Adore a Deus com rendição e entrega. Entrega a sua vida completamente a Ele. Para ter rendição e para ter entrega, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Presta atenção. Você não pode, olha aqui todo mundo, você não pode ser dominado pela emoção. Estou emocionado, levanto minhas mãos, tudo bem. Mas você precisa louvar com a sua inteligência. Eu posso me emocionar, eu posso chorar, eu posso levantar as minhas mãos, eu posso me encher de alegria e de emoção, mas eu também preciso saber que eu entendi o sacrifício de Jesus por mim, com a minha razão e com a minha inteligência. Você precisa saber que você ama Jesus com a sua inteligência. Rendição, quando você se rende na adoração, você precisa entender que você confia nele completamente. Confie no Senhor completamente. Rendição e entrega atinge todas as áreas da sua vida. Isso inclui o seu tempo, isso inclui os seus dons, isso inclui os seus talentos. E é por isso que a gente faz tanto app. Devia fazer mais. Mas é para você experimentar e entender aonde que está o seu dom, onde que está o seu talento. Porque tem um monte de gente que o diabo fala, você é um inútil e não serve para nada. Mas Deus vem quebrar essa mentira na sua vida. Você precisa entender que para você se render a Deus, você pode e deve usar os seus dons, os seus talentos e aquilo que você ama. Suas habilidades para Deus. Pegue sua vida diária, olha o que fala Romanos 12, 1, na paráfrase A Mensagem. Pegue a sua vida diária comum, o seu dormir, o seu comer, o seu trabalhar e passear, ponha diante do Senhor como oferta. Não coloquei ali. A rendição e a entrega que agradam a Deus não vem apenas de emoção, já falei. O que Deus quer é um culto racional e uma entrega consciente, inteligente e estável. Adore a Deus cultivando amizade com Deus. Adore a Ele cultivando amizade com Deus. João 15:15, já não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas em vez disso, eu tenho chamado de amigos. Ei, amigos conversam. Se você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, vocês conversam. Então Deus, que não te chama de escravo, que não te chama de servo, Ele te convida para conversar. E como é o nome de uma conversa com Deus? Oração. Então você pode conversar com Deus. Quantas vezes eu cheguei para Deus e falei, eu vou falar, tá? Normalmente eu falo isso no meu secreto, mano, eu não estou bem, mano, eu estou zoado. Chamar Deus de mano? Oxe, mas não é assim que eu falaria com meu amigo? Respeitosamente, mano, eu não estou bem. Mano, eu estou zoado. Mano, me ajuda, Deus me ajuda. Pai, me ajuda. Porque amigos falam.
Amigos conversam. Amigos pensam um no outro. Às vezes você se pega pensando num amigo. Eu fui viajar, falei para vocês que eu fui viajar, e eu orei por alguns de vocês. Vocês vinham na minha cabeça. Quando um amigo vem na nossa cabeça, e esse amigo é Deus, como é o nome disso? Se eu penso em Deus, meditação, e eu estou pensando em Deus, e eu estou naquele momento, às vezes quietinho, e eu penso em Deus, um momento de meditação, tem nome. Amigos, eu falo que para ser meu amigo, tem que aguentar o rojão, porque eu falo a verdade, senão a gente fica só no coleguinha, tá tudo bem, tá tudo bonitinho, daí a gente fica no coleguinha, mas para subir de nível comigo, para subir um degrau, para ser chamado de meu amigo, tem que aguentar que eu vou falar umas verdades, e eu gosto que os amigos também falam verdades para mim. Então, quando o seu melhor amigo é Deus, você tem transparência e verdade. Amigos ouvem uns aos outros. Às vezes seu amigo fala alguma coisa para você e você dá ouvidos ao que ele falou. Quando o seu melhor amigo é Deus, e ele te fala alguma coisa, e você dá ouvidos ao que ele falou, o nome disso é obediência. Deus mandou eu fazer tal coisa, Ele é o meu amigo, eu vou fazer. Deus mandou eu cortar algumas coisas da minha vida, e eu vou cortar. Deus mandou eu fazer tal coisa, e eu vou fazer. Não estou entendendo, eu vou levar doce para a viagem. Ele mandou, eu vou fazer. Não estou entendendo, mas o meu amigo mandou e eu vou obedecer. Deus mandou eu ter mais tempo com Ele. Deus pediu alguma coisa para você, e você deu ouvido, o nome disso é obediência. 4, adore completamente ao Senhor, ame o Senhor seu Deus, já falei isso, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12:30, a verdadeira adoração é baseada na revelação bíblica, não depende somente de experiência e de opinião. Mas eu acho que não. O que a Bíblia diz sobre isso? Se a Bíblia diz, é o que eu vou fazer. A verdadeira adoração, ela é em espírito e em verdade, ela é genuína. Tem gente que acha que o relacionamento com Deus é só repetir a mesma oração, e o nome dessa oração se torna uma reza. Na hora da janta ela faz a mesma oração, na hora de dormir ela faz a mesma oração, na hora que acorda ela faz a mesma oração. Isso não é mais oração, isso é reza. Já pensou eu chegar para você e falar as mesmas frases todo dia? A mesma coisa, você vai falar, mano, o Renatinho é louco, toda vez que ele chega perto de mim ele fala a mesma coisa. Eu acho que ele não bate bem. Toda vez que o Renatinho vem conversar comigo, ele fala a mesma coisa. Eu já sei até as palavrinhas que ele vai falar. Será que o Renatinho está bem na cabeça? Será que quando você vai falar com Deus, você fala a mesma coisa, a mesma frase, do mesmo jeitinho? Deus fala assim, rapaz, esse menino não está bem não. Ao invés de conversar, trocar ideia, ele não está conversando. Ele está falando toda vez a mesma coisa. Eu quero um amigo, eu quero um relacionamento. E você pode se perguntar, como é que se relaciona com Deus? São essas as chaves. Tendo amizade, tendo confiança, tendo transparência, ouvindo e obedecendo, falando com Deus, adorando com a minha inteligência, com o meu coração, com todas as minhas forças, com os meus dons, com os meus talentos. Adore mesmo quando Deus parece distante. Tem hora que você olha para a sua vida e você fala assim, parece que Deus não está comigo. Jó, lá em Jó 19, do 23 ao 27, disse Jó, quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, quem dera fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia o meu peito o coração.
Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, que você não esteja vendo a presença de Deus na sua vida, seja o momento que Deus está em silêncio com você e você não está sentindo a presença dEle, você precisa entender que um dia você vai louvá-lo face a face, frente a frente, você vai olhar para o seu Deus e vai falar: eu te amo, eu sabia que um dia eu estaria aqui, eu sabia que um dia eu ia estar na sua frente, face a face, louvando e adorando o meu Criador. Às vezes Deus faz isso só para te testar. Como é que Ele ficaria se eu ficasse em silêncio? Será que Ele permaneceria fiel? Será que Ele permaneceria firme? Abacuque, tem um livro na Bíblia que chama Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. A sua adoração também precisa acontecer quando a coisa está pegando. A sua adoração tem que acontecer também se você passar por uma doença, sua família, alguém de vocês passar por uma enfermidade, o pai de vocês passarem por um desemprego, passar por um momento de dor, de dificuldade. A sua adoração também acontece ali, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira, que a uva minta, ou que a azeitona minta, que não sai azeitona, ainda que não tenha nada, ainda que não tenha boi nos estábulos, ainda que não tenha ovelha, ainda que não tenha dinheiro na conta, ainda que eu não tenha um tênis para vestir, ainda que eu não tenha um emprego para eu ir, ainda assim eu louvarei ao Senhor. E você, quando passa por dificuldade? Será que nessa hora se louva a Deus e adora Ele? O sofrimento nos leva para perto de Deus. O sofrimento serve para tirar sua máscara. Você precisa ter a adoração como estilo de vida, que traz alegria para Deus e para você, que implica na entrega total e rendição total a Deus, que desenvolve uma amizade profunda com Deus, que envolve todas as áreas da sua vida e que sobrevive nos momentos mais difíceis. Então, você está sendo convidado a viver o primeiro propósito da sua vida, que é o propósito da adoração. O seu primeiro propósito é adorar, na alegria ou na adversidade, com toda a sua força, talentos e inteligência. Abaixe sua cabeça. Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque nós estamos nesses 40 dias firmes, para entender qual é o propósito e o chamado de Deus para a nossa vida. Aprendemos hoje, Pai, que o nosso primeiro propósito é adorar a Deus, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso ser, com toda a nossa habilidade, com todo o nosso talento. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha emprego, ainda que eu esteja doente, ainda que tudo de errado aconteça, assim ainda queremos te adorar. Queremos te adorar com as nossas forças, queremos te adorar com a nossa energia, queremos te adorar com a nossa alegria, com o nosso louvor, com as nossas emoções também. Então, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos revelado que o nosso primeiro propósito é adorar a Deus, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida desses adolescentes. Conduza eles, Pai, a verdadeira adoração como um estilo de vida, não somente música, mas quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer coisa, quer a gente se divirta, brinque, pule, dance, tudo seja para a glória e a alegria do Senhor. Pai, nos dá um coração de adorador, em nome de Jesus. Amém.